Então, Evangelho de João, capítulo 21, né? Vamos ler então do 1 ao 14. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com vocês, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não tinham pescado nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando saíram do barco, viram uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta era a terceira vez que Jesus se deixava os seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Amém. Tudo bom, Alessandro? Então a gente leu do 1 ao 14, né? Nessa penúltima reflexão desse relato do Evangelho de João, né? Fica assim para a gente pensar junto. É uma narrativa assim muito interessante, porque o Senhor decidiu registrar esse momento. Eu fico pensando assim, né? Como ele na outra metade vai falar que se fosse registrar todos os feitos do Senhor, todos os momentos, não caberia livros, né? Não teriam espaço para que registrasse tudo aquilo, mas foi registrado aquilo que a gente precisa saber, o que ele entendeu que é importante para a gente saber. Então acho que esse momento aqui tem algo interessante para a gente refletir, né? É importante a gente lembrar que no Evangelho de Lucas, capítulo 5, aconteceu um fato muito similar quando Jesus estava se apresentando para Pedro, para João, para alguns discípulos, né? Ele, na verdade, nem havia ainda falado: Simão, teu nome vai ser Pedro, né? Você não vai ser um pescador normal, vai ser um pescador de homens. Isso não havia acontecido. A verdade aconteceu naquele evento, né? Vamos colocar assim, né? Pelo menos, talvez, há uns 3 anos e alguma coisinha a mais, o Senhor se apresentou e foi muito parecido, assim, pelo menos com esse momento. Eles estavam pescando, só que eles passaram a madrugada toda, não conseguiram pescar nada, e eles voltaram, e aí Jesus falou: volta para o mar, né? E lança a rede. E aí eles lançaram, e é interessante que esse registro bíblico, né, fala que quando eles pescaram, né, a rede quase se rompeu. Não, a rede começou a se romper, essa é a verdade. Eles chamaram alguns barcos que estavam à volta, ajudaram ele. Quando eles voltam à margem, Pedro fala a seguinte frase interessante, assim: retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador, né?
ele viu que aquele homem tinha algo de diferente. Ele era uma pessoa super experiente, um cara que manjava muito, né, da pesca e daquele local também. Então ele percebeu que era alguma coisa diferente do que ele tinha de conhecimento. Mas o que parece interessante é que 3 anos depois isso volta a acontecer, né? Só que agora Pedro já tinha andado com o Senhor, né? João já tinha andado com o Senhor, os outros discípulos já tinham andado com o Senhor, já conheceram em parte o Senhor, né? Tiveram muitas experiências com Ele. E aí eu fico pensando, queria também assim, ouvir, né, de vocês assim, eu fico pensando como a gente age diferente nas situações da nossa vida à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, né? Ou seja, naquele momento, há 3 anos atrás, eles tinham um conhecimento e agiram com base, ainda que quase zero, vamos colocar dessa forma, agiram com base naquele conhecimento que eles tinham, né? E agora, 3 anos depois, paz, tudo bom? Agora, 3 anos depois, eles agem já com base em um relacionamento que eles tinham com o Senhor, né? Então, assim, a primeira reflexão que eu queria fazer, assim, junto com vocês, né, como, quando nós conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecer, nós vamos agindo e reagindo diferente. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Às vezes a gente fala muito de mudança de vida, e normalmente quando a gente fala de mudança de vida, a gente, não sei assim como cada um se converteu e tudo, como é que foi a história, mas assim, muitas vezes eu vi mudança de vida muito pautada em uma forçação de barra, em uma forçação humana, em querer que a pessoa não fizesse mais isso ou aquilo, né? E a gente percebe aqui, né, pelo menos nesse texto, agora 3 anos depois, tudo voltando a acontecer, uma noite de pesca, uma noite sem êxito, sem nenhum peixe, né, sem nada, e agora ele já agindo de uma forma diferente na mesma circunstância, né? É o que leva a gente pelo menos a pensar que quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais a gente se relaciona com o Senhor, né, é isso que vai fazer a gente agir diferente, né? É claro que é normal, às vezes a gente coloca algumas coisas, não, nunca mais fazer isso, nunca mais fazer aquilo e tal, e muitas vezes a gente acaba tropeçando nas nossas próprias imposições, nossos próprios legalismos, né? Mas quando a gente reflete sobre a vida, seja dos personagens bíblicos da Nova Aliança, da Antiga Aliança, a gente percebe que as mudanças ocorreram na vida deles à medida que eles foram conhecendo o Senhor, e não à medida que eles foram forçando, né? É claro que há situações que nós escolhemos e decidimos, e devemos escolher segundo a palavra. A gente não está querendo se desequilibrado, a gente só não está querendo que a glória da mudança recaia sobre a produção do esforço humano, e sim ela recaia sobre a operação divina, né? Para que a gente possa realmente testificar, né, de que pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, essa mudança, essa transformação, né, é sobre o material, né, do oleiro sobre o barro. Então não tem como Pedro tentar tirar uma onda, porque ele foi mudado, transformado. Ele foi transformado, ele foi mudado, né, à medida em que ele foi andando com o Senhor, à medida que ele foi conhecendo o Senhor, né? Então isso eu acho que seria um primeiro ponto assim para a gente pensar. A gente leu na região do 1 ao 14, né? E está refletindo sobre esse primeiro início, né? Então, assim, quando Jesus se aproxima, uma coisa também que fica assim na descrição minimamente curiosa, é porque Jesus nunca se apresenta diretamente, né? Sempre quando eu leio o texto assim, às vezes a gente fica pensando assim, né? Porque você conhece a aflição, sabe, aqueles homens voltaram para pescar exatamente por vamos colocar minimamente uma desilusão, né? Já que aquele que eles esperavam, que eles aguardavam, que era o Messias, o Redentor, né? O Yeshua HaMashiach, agora estava morto,
né, ainda que uma experiência de ressurreição, mas eles não tinham a mínima compreensão da continuidade do plano divino. Então, falou: o que eu vou fazer? Eu só sei pescar, né? Ele era, digamos, sócio de Tiago e João também na pescaria. Então eles disseram, Pedro falou assim: eu vou pescar, e os discípulos falaram: nós vamos com você. Você vê que quando a gente perde, né, a compreensão do plano de Deus, ou a gente não tem, digamos assim, claro que a gente não tem a compreensão plena, não é isso que a gente está querendo dizer, mas quando a gente já não discerne, não vê um propósito, só resta para a gente fazer o quê? Voltar àquilo que a gente sabe fazer. Entendeu? É como ele falasse assim: eu vou voltar a trabalhar, eu já não estou entendendo mais nada que aconteceu na minha vida, realmente minha vida mudou de cabeça para baixo, né? Eu conheci Jesus há 3 anos atrás, larguei a pescaria, a minha vida mudou, eu vi coisas que assim, eu nunca vi, nenhum profeta, nenhum homem. A gente entendeu que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, né? A gente viu Lázaro sendo ressurreto, a gente viu tantos milagres, tantas situações assim, de prodígio realmente. Ele morreu, ressuscitou, só que agora ele apareceu para a gente, mas não apareceu mais, né? Então essa ideia de continuidade é algo muito importante na caminhada cristã, né? Porque quando uma pessoa, a gente percebe muito, ela crê no Senhor, né? Ela recebe o Senhor e ela tem aquela graça que entra sobre a vida dela, né? E muitas vezes a gente percebe, às vezes, a pessoa chorando e tudo, assim, vem o convencer do Espírito Santo e começa algo que ela percebe que é o agir divino na vida dela, né? Mas às vezes vem uma situação, um problema, alguma situação que acontece logo ali no início da caminhada, né? E se ela não tem essa ideia da continuidade, se não tem alguém para que possa chegar na beira da praia como Jesus chegou aqui com os discípulos, o que a gente sabe muitas vezes quando a gente tem relatos, né? Que essa pessoa acaba se afastando da caminhada, ela acaba se afastando do convívio, da comunhão mesmo com o Senhor, né? Então a gente percebe aqui o Senhor chegando, não se apresentando de uma forma direta, né? Digamos assim, permitindo que eles tivessem de novo aquela experiência, porque o Senhor poderia ter aparecido de noite, o Senhor poderia ter evitado que eles passassem a noite toda pescando e não tivessem pescado nada. Então, assim, um primeiro pensamento natural que vem aqui é: por que, Edson, o Senhor não impediu o fracasso deles? Ele já sabia que os discípulos estavam desestimulados, ele já tinha conhecimento que os discípulos estavam desmotivados, ele sabia que os discípulos voltaram para fazer a única coisa que eles sabiam, que era pescar, né? Porque eles estavam, digamos assim, minimamente, não sei se posso colocar sem esperança, mas minimamente sem esperança no sentido de continuidade, vamos colocar dessa forma, né? O Senhor poderia ter aparecido ali de madrugada e ter evitado, Alessandro, aquele fracasso? Poderia, né? Poderia ter aparecido antes que eles tivessem uma frustração de passar uma noite toda sem pescar. E aqui a gente percebe que o Senhor não aparece de madrugada, mas o Senhor aparece no amanhecer, né? Porque aí diz aqui, ó: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Versículo 4. Então, isso me leva a refletir que muitas vezes, por mais que eu esteja frustrado, por mais que eu esteja, digamos assim, decepcionado, desmotivado, ou às vezes sem visão do que Deus há de fazer na nossa vida, e muitas vezes a gente ora, às vezes a gente não entende que Jesus não vai aparecer naquele momento da madrugada, entre aspas, né? Ele vai permitir que a gente passe por aquela fase, permitir que a gente passe por aquele momento, mas a gente percebe que logo depois desse ciclo, vamos colocar dessa forma, entendendo esse amanhecer metaforicamente, depois desse ciclo o Senhor sempre vai se apresentar. O Senhor sempre vai estar conosco, Ele prometeu isso. Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele sempre vai estar presente, né? Mas às vezes não é naquele momento exato que nós desejamos ou que nós ficamos um pouco turbados, ou que nós queríamos que naquele momento Ele de fato aparecesse para dar algum sentido para a gente, né? E Ele apareceu e perguntou assim: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele sempre puxa uma conversa com alguma coisa que não tem nada a ver. E aqui é uma coisa muito interessante, né?
porque assim, tem que ter atenção realmente. Lembra o que ele falou para Maria Madalena? Você está procurando quem? O jardineiro, eu achei que ele tinha pego aqui e tal, os discípulos de Emaú. Vocês estão indo para onde? Estão indo para Emaú? Posso ir com vocês? Olha que coisa interessante, gente. Vamos pensar um pouco. Por que Jesus faz isso? Que sentido faz o Senhor entrar na vida das pessoas assim? E assim, a gente sendo discípulo, nós que estamos aqui nessa noite refletindo sobre isso, qual o cuidado, a reflexão que a gente tem que ter quando muitas pessoas no nosso dia a dia nos fazem perguntas sem sentido, logo depois de momentos que a gente está vivendo, a gente nunca parou para pensar e voltar lá atrás e pensar assim, puxa, foi o Senhor naquela conversa com aquela pessoa que não parecia não ter sentido nenhum? Aquelas perguntas que pareciam não ter sentido, caramba, não foi o Senhor usando aquela pessoa sem a pessoa minimamente nem perceber, porque não necessariamente a pessoa precisa ter consciência, vamos colocar dessa forma. Muitas vezes tem, o Senhor usa, né, um vaso ali, mas muitas vezes essas situações acontecem de uma linha tão tênue que a gente... Lembra de José? José, quando aquele cara estava vagando, aí José foi até onde eles deviam estar, né, cuidando ali dos pastos de Jacó, e aí o cara perguntou, o que vocês estão... O que você está procurando, meu filho? Aí José fala, vim procurar meus irmãos. Aí eu ouvi uma conversa, acho que eles estão lá para adotar. Era um anjo do Senhor ali, né? Era um anjo do Senhor, porque José precisava chegar nos irmãos, porque ele precisava ser vendido, ele precisava chegar ali no Egito. José não ia achar os irmãos. Você vê que ele encontrou um cara do nada, e o cara do nada ouviu aquilo, e o cara do nada direcionou para onde ele deveria ir. Entende? Então, muitas vezes, esse do nada na nossa vida precisa que a gente coloque diante do Senhor em discernimento, para a gente entender que muitas vezes é a mão de Deus. Muitas vezes. Deus está sempre no controle, mas às vezes a gente não percebe que era a mão de Deus naquela situação da nossa vida, naquela circunstância, né? Vamos colocar dessa forma assim. Então, assim, o Senhor sempre tem, eu não entendo muito bem porquê, como aconteceu esse caso de José que a gente citou de exemplo, muitas vezes ele se aproxima com esses detalhes, com essas questões simples, né? E muitas vezes a gente quer que Deus apareça às vezes como um raio, como um relâmpago, como algumas pessoas querem até esfregar como uma lâmpada e o gênio da lâmpada que aparecia, né? Algumas pessoas pensam que orar é como esfregar uma lâmpada e aparece um gênio onde tem pedidos, né? A impressão, porque muitas vezes é ensinado assim, né? Então a pessoa não tem nem culpa. E quando a gente percebe a aproximação do Senhor dessa forma, quando a gente lê na Escritura e vê pelo menos 3, 4 exemplos que a gente citou aqui, a gente começa a perceber assim, puxa vida, como o Senhor às vezes quer chegar na nossa vida sem que inicialmente a gente perceba que Ele chegou. Que é os exemplos que a gente citou. E depois a gente entenda que foi Ele. Que era Ele cuidando. Que era Ele zelando. Ele chega de uma forma bem natural. Né? E nessa forma natural a gente acaba agindo o que é natural. A gente não muda o nosso comportamento. Até porque eu não sei se Ele se apresentasse, não sei se a gente mudaria de repente, né, o comportamento. Caramba, a gente ficaria totalmente diferente, antinatural. Você vê que quando o Senhor chega de uma forma natural, e todas essas pessoas chegam, seja Emaú, seja Maria Madalena, seja aqui os discípulos, seja aquela situação de José, todas as situações a gente acaba agindo naturalmente. Eu acho que é muito isso que o Senhor quer. Que a gente seja a gente mesmo. Que a gente haja naturalmente nas situações. Né? Então eles respondem que não, né? E ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Então, uma circunstância que já havia acontecido lá em Lucas 5, como a gente leu, né? Agora se repete de novo aqui. E aí, nesse momento, né, João fala assim: é o Senhor. Ele consegue perceber o Senhor. Então, olha que coisa interessante. A situação é natural. É como se você estivesse vivendo uma segunda-feira ou terça-feira. Está acontecendo, fulano ligou, falou: olha, eu lembrei de você, você está numa situação tal, e aí, passa lá e tal, não sei o quê, barará, rapaz. E aí você está, não, tudo bem e tal, não sei o quê. Daqui a pouco acontece algo no dia, que aí é uma coisa muito individual de cada um. Naquele momento a tua ficha cai e fala assim: é o Senhor, cara.
essa situação na vida desse cara. Essa situação não foi uma coincidência, isso não é a pessoa que lembrou, não é o cara que ligou, não é a situação, é o Senhor. E você consegue, e eu acho que isso é algo muito rico, eu acho que é um exercício mesmo para a gente como discípulo, né? A gente discernir a mão de Deus, como o Provérbios fala, a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, né? Não dessa forma, muitas vezes megalomaníaca, ou assim como fosse um showman que as pessoas passam, mas nessas questões, como o nosso Deus é, né? Nosso Deus não é somente ele é simples, né? Como ele não é exibicionista. Então, assim, é de uma forma, sabe, tênue, e daqui a pouco você olha e fala assim, puxa vida, foi o Senhor. Então, eles conseguem perceber agora, nesse momento já, né, que realmente é o Senhor. E aí todos eles, muito ansiosos, né? Principalmente Pedro, que era sempre um pouco assim impetuoso, lançou no mar, que a tia leu, e eles foram nadando, né, alguns puxando o barco até a praia para encontrar com o Senhor. O que eu achei interessante também nesse momento aqui é que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede até a praia. Ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Eu acho que uma situação interessante também, porque ainda que a gente esteja fazendo apenas uma alegoria, só uma comparação, mas talvez caiba dentro da reflexão, é que no primeiro momento, né, além deles estarem vivenciando um milagre, mas eles não sabiam que era Jesus. Então, no primeiro momento em Lucas 5, eles vivenciam o milagre, mas eles não sabem quem está operando o milagre. Eles não conhecem quem é aquela pessoa. Olha que interessante. Além disso, o que está escrito lá é que a rede começou a se rasgar. E eles tiveram que pedir ajuda dos outros barcos. Porque a rede começou a se rasgar mesmo, e abrir. E aqui eles puxam a rede com 153 grandes peixes e a rede não rasga. Vem arrastando ela pela praia, né? E aí, se a gente criou um paralelo, né? Se realmente o fato da gente conhecer o Senhor vai mudando a nossa vida, vai mudando o nosso comportamento e a nossa reação, a gente poderia minimamente, pelo menos, fazer uma reflexão sem ser dogmático, fazer nenhuma imposição, apenas como reflexão, né, que conhecer o Senhor também produz em nós estrutura. Andar com o Senhor, estrutura, da largueza de ombros. Na verdade, essa rede pode representar, a gente está falando figuradamente, né, mas agora, que suporta toda aquela quantidade de peixe que lá naquele primeiro momento que eles tiveram aquele encontro não suportava, né? Então, assim, olha como é que é diferente. Duas situações, duas pessoas podem ver o mesmo milagre, mas em Lucas 5 a pessoa não conhecia o Senhor, é o mesmo cara, Pedro e João, não conheciam o Senhor, não tinham conhecimento de quem ele era, não sabia nem o que ele era, né? Tiveram receio daquilo. Pedro falou, né, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador, né? As redes não suportaram, né? E agora, depois de todo esse tempo de convívio, olha só, o milagre aconteceu, né? Um milagre muito semelhante, praticamente igual, né? A mesma fala, todos os passos a passos, digamos dessa forma, né? E eles já não estão tão pautados nessa questão do milagre. O milagre serviu apenas nesse momento só para eles conseguirem identificar o Senhor, mas você vê que em vez de eles ficarem muito focados em juntar e tal, não sei o que do peixe, o foco principal foi voltar logo para a margem e estar com o Senhor, né, e ficar ali na fogueira com o Senhor, né? Então, assim, nesse finalzinho, penso eu que isso é o que o relacionamento ou a comunhão com Jesus deveria trazer na nossa vida, né? Deveria trazer largueza de ombros, deveria fazer com que a gente enfrente a mesma circunstância de maneira diferente. Se a gente enfrentou uma tragédia no passado, enfrentou uma tragédia hoje. Se a gente enfrentou uma decepção no passado, enfrentou uma decepção hoje. Se a gente enfrentou um milagre no passado, enfrentou um milagre hoje. Assim, por mais que as situações aconteçam de novo na vida do discípulo, a comunhão com Jesus
nos transforma e faz com que as nossas reações diante dessas situações sejam diferentes. E essa própria comunhão gera em nós estrutura. Não só estrutura, como também foco, né? Como também centralidade, né? Então aqui diz que, né, Jesus falou assim, tragam alguns desses peixes aqui que vocês acabaram de pescar. Pedro vai lá, traz os peixes, né? E Jesus falou assim, vamos comer. Era uma coisa que Jesus gostava muito de fazer com os discípulos, era comer junto. A palavra comunhão tem um pouco dessa origem, né, que é comer junto com. Isso o judeu leva muito a sério. Eu tenho um colega no trabalho que até hoje ele é judeu. Apesar de ser colega, a gente se dá bem, né? Às vezes eu tiro algumas dúvidas assim, do Pentateuco com ele, pelo domínio que ele tem, né? Ele não é messiânico, não crê no Senhor, mas tem um conhecimento muito vasto da Antiga Aliança. Às vezes pode fazer algumas perguntas para ele. Apesar disso tudo, quando a gente vai para o refeitório para sentar para comer, eu não posso sentar do lado dele. Entendeu? Ele senta à parte, né? Porque ele não pode comer junto com, e não pode ter comunhão com, né, alguém que, teoricamente, no meu caso, né, na percepção dele seria um gentio, né, não crê, né, em Yahvé da maneira como ele crê, né? Então, assim, como o judeu leva isso a sério, né, essa questão da comunhão mesmo. E é uma coisa que Jesus fazia muito, né, com Marta, com Maria, o tempo todo, né, com Lázaro, né, e visitava muito a casa deles, estava lá Maria quedada aos pés dele, estava Marta trabalhando, estava Lázaro na mesa, estavam os discípulos comendo, aquela questão toda. Então, assim, muito passa pela comunhão. E isso é uma reflexão que eu também, assim, minimamente faço ela como advertência, não advertência, mas como sinalização para a própria vida, né, de que muitas vezes, quando a Escritura fala na bênção apostólica, por exemplo, que alguns chamam de bênção apostólica, o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, muitas vezes a gente dá a devida importância, né, ao amor de Deus. A gente fala muito sobre ele, e deve ser assim mesmo. A gente fala muito sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, e assim a gente deve falar mesmo, né, porque a gente foi salvo por ela. Mas eu não sei se os irmãos concordam, mas a gente não dá a mesma importância à comunhão do Espírito Santo. Parece que os dois estão um pouco mais acima e esse está um pouco mais abaixo. Eu digo na realidade, não digo na teoria. Na teoria a gente leu, está tudo no mesmo patamar. Mas na prática, no entendimento, na forma de raciocinar, ou de falar, ou de explicar, às vezes, esses dois estão aqui em cima e esse aqui está aqui embaixo. É como a gente não desse tanta importância à comunhão como deveria ser dada. E a gente repara que os nossos primeiros irmãos ali na igreja primitiva, principalmente em Jerusalém, como os trechos de Atos, que logo depois que acabar João a gente vai entrar em Atos, de forma repetitiva fala sobre eles perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos. Não está falando só de culto ali não, né? Está falando principalmente na comunhão, na oração, e eles comiam, né, todos os dias fazendo refeições juntos, com singeleza de coração. Então colocar essa questão da comunhão, uma questão assim muito importante dentro da realidade da igreja do Senhor, né? E hoje, tentando fazer um paralelo com a realidade do cristianismo atual, às vezes muito da nossa energia ela é doada em momentos de culto. A gente até se esforça, a gente vem, chega no horário, participa e tudo, mas quando acaba, às vezes é uma conversa, cada um vai para a sua casa e meio que acabou. A gente não convive muito junto, a gente não tem uma comunhão mesmo, né? Quando eu digo isso, não é só no sentido do credo, de crer da mesma forma. Não estou falando da unidade da fé, né? Não estou falando dessa questão, ou da gente estar aqui estudando junto. Ontem, né, teve o culto, os irmãos estavam aqui. Mas do fato da gente conviver junto mesmo, né? Da gente se conhecer mais. Tem uma brincadeira que o pessoal que vai lá em casa, às vezes a gente faz, né? Quando o irmão fala assim, você pode pegar o açúcar? Eu falei, pega ali, irmão, e fazia não sei onde é que é, tá vendo, irmão? Falta de comunhão. Está na minha casa, não sabe onde é o açúcar, aí o pessoal começa a rir e tal, né? Mas um pouco desse sentido que a gente perdeu um pouco, em parte porque a gente vive num outro contexto de sociedade, mas por outro também muito por causa do nosso individualismo mesmo, e por causa da maneira como a gente foi vivendo, lembra? Sempre, muitas vezes, sendo levado pelo curso desse mundo sem perceber,
né? Às vezes o nosso discernimento está muito pautado em outras questões espirituais. Isso aqui é do diabo, isso aqui não é. Mas quando chega nessas questões de fundamentos, a gente passa despercebido a necessidade do convívio. Porque se a gente não convive minimamente, é muito difícil a gente, às vezes, até saber um motivo pelo que orar, ou por alguma coisa que alguém está passando, né? Às vezes alguém passou uma situação muito difícil, às vezes a pessoa senta do nosso lado, a gente não sabe, né? Claro que a gente não está falando assim de situações grandes, de número de pessoas muito grandes que não, né? Mas assim, sempre tem essa questão do convívio, né? Do dia a dia. Isso é uma questão que o Senhor sempre exercitou muito com os discípulos. Sempre exercitou muito. O Senhor não era muito teórico. Não vinha, hoje eu vou ensinar para vocês isso. Aí ficava falando, tá, agora cada um vai. Não, né? Aqui tinha todo um convívio, então comiam juntos. Muitas vezes nessas conversas, nesses jantares, nesses almoços, nesse café da manhã, né? Muitas coisas o Senhor ministrava assim, falava, coisas que foram gravadas na vida desses discípulos, né? Então, eu creio que uma das coisas que o Senhor vai restaurar, particularmente creio assim, mas também estou aberto para estar enganado, mas eu creio que o Senhor vai restaurar nos últimos dias, na igreja, quando eu digo na igreja mesmo, no corpo do Senhor, né? É a questão da comunhão, né? É essa questão mesmo da gente conviver um pouco junto com os irmãos, seja no trabalho, irmãos que a gente conhece, né? Ou seja, no tempo, que às vezes a gente congrega aqui, mas às vezes você trabalha com o irmão cristão, que você vai ter mais comunhão com aquele irmão que você está 8 horas por dia trabalhando, né? Ou pessoas que você conhece ali, do que propriamente onde você congrega, que às vezes você vem 2 vezes, ou eu vou 2 vezes, vamos colocar dessa forma, né? Então a gente está um pouco atento a isso, né? Que apesar da gente estar, digamos assim, localmente com responsabilidades, localmente com, né, algumas situações onde a gente exerce o nosso serviço, mas a gente nunca ficar preso a essa questão, né? Ter uma compreensão um pouco mais aberta que muito da comunhão, talvez muito do lavar, ou a expressão que o Senhor usa, muito do lavar dos pés, vai acontecer às vezes em momentos mais informais, ou muitas vezes até fora do culto. Então assim, esse é um momento também que a igreja não valoriza muito, o momento de lavar os pés. Então assim, é uma conversa que a gente encontra com o irmão na ida do trabalho, é uma conversa que a gente tem com o irmão quando está voltando do trabalho, ou quando às vezes é conhecido a gente pegar o mesmo ônibus, né? Ou caminhar o mesmo trecho até fazer alguma coisa. Irmãos, isso é o que a Escritura chama do lavar dos pés. Às vezes conversas pequenas, rápidas, que a gente fala um pouco do Senhor, eu lembro, eu te mandei, tô vendo o negócio, tal, que a gente fica falando um pouquinho, irmão, hoje foi, que a gente tem um pouco, que a gente fale um pouco do Senhor, a gente não percebe, o que a gente ouve um pouco, aquilo lava os nossos pés, no sentido assim, figuradamente, porque a gente saiu, a gente teve contato com o mundo. É o que o Senhor falou, os nossos pés ficaram sujos. Pedro falou assim, me lava todo. Não precisa te lavar todo, só os pés. Por quê? Já tenho lavado você, Pedro, pela minha palavra, é o que ele ensina. Minha palavra tem lavado. Olha só, vocês já estão limpos pela minha palavra. Olha que coisa interessante. Mas vocês já estão limpos, também não precisa lavar o pé? Já que está limpo, mas assim, está limpo no sentido todo da essência, da ministração, mas você teve contato, né? Você foi no mundo, você ouviu coisas, né? Você tocou em coisas, você se aborreceu, você reagiu. Várias situações que aconteceram ao longo do dia, né? Qual é a importância quando a gente retorna para o nosso lar? O lavar os pés. Tem, assim, eu vejo isso como na questão da saúde espiritual, mas também vejo até como uma forma de proteção, cara. Por exemplo, lá a gente tá direto vai lá no Thiago, né? A esposa da Carol. Aí a gente fica lá comendo pizza, jogando Uno, conversando, tocando violão e tudo mais. Aí teve uma sexta-feira, meu irmão, que eu ia me meter numa treta. Uma treta aí com uma menina aí. Não ia ser bacana. Aí eu fui com a cabeça de encontrar com essa menina e tudo mais, né? Mas eu no caminho falei, pô, a galera tá toda reunida lá. Eu fui, né? Falei, vou dar uma passadinha lá, depois eu vou. Aí cheguei lá, cara, a Carol tava fazendo comida, a Manu, filhinha dela, tava no chão assim, sabe? O Thiago sem camisa, o Rafaelzinho deitado, mexendo no celular. Cara, eu olhei aquela situação e falei, caraca, cara, é isso aqui. Cara, parecia que ali eu falei, cara, isso aqui que é saúde, isso aqui que é importante pra mim. Na mesma hora eu peguei o celular e falei, aguenta aí, galera. Desfiz a situação lá que tinha que fazer, voltei pra ali e fiquei, cara, como aquilo foi bom pro meu coração. Então eu vejo assim, que além disso também, mas deixa a gente mais forte, parece que tira a gente
cara, isso aqui que é importante, isso aqui que é a proposta, sabe? Comunhão, alegria, tá fazendo coisa nada a ver, sabe? Tá ali jogado no chão conversando. Isso pra mim é uma experiência que aconteceu comigo recentemente, bem recentemente. Muito rica a experiência. Mas que pra mim, assim, foi algo maravilhoso, cara. Eu até falei, calma aí, entendeu? Eu sentei lá, calma aí que eu vou desfazer aqui a situação. Aí desfiz, voltei, pô, muito bom, cara. Foi muito bacana. Você falando a sua experiência, eu lembrei do Salmo 133, quando a tradição legal mesmo, eu gosto, quando os irmãos vivem juntos em união, que é mais quando estão só juntos, quando os irmãos vivem juntos em união, e aí vem a coma, o óleo, e no final ele fala ali, o Senhor decreta a bênção e a vida, né? Então assim, essa questão, né? E assim, diz que a igreja primitiva, né? Assim, eu não estou querendo usar um modelo, não é isso, mas apenas pegar os princípios como reflexão, assim, eles se reuniam diariamente. É que às vezes a gente tem muita noção do diariamente, né? Sempre assim, como tivesse uma placa, tivesse que ter um culto assim, culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso pra gente às vezes é se reunir diariamente, né? E aí, infelizmente, a questão histórica da igreja, principalmente denominacional, trouxe essas questões que muitas vezes impedem que a gente alcance a compreensão bíblica real, né? Porque há momentos sim, né, em que há uma congregação, uma assembleia solene, um momento maior, mas isso não impede, porque fala assim, que eles comiam de casa em casa, às vezes eles estavam no alpendre de Salomão, todo mundo, mas às vezes eles estavam indo de casa, então às vezes, né, gostei que meu irmão comentou uma experiência parecida com a semana passada, ele estava assim, ligou para um outro irmão e falou assim, o que está fazendo? Não está fazendo nada? Minha esposa fez um negocinho aqui, uma batata com não sei o quê, vem aqui com fulano de tal. Aí eles contaram que eles foram, então assim, aquele momento que eles jantaram, uma bobeirinha ali junto, foi algo, sabe, tremendo assim, do Senhor, sabe? O Senhor alegrou muito o coração deles ali, uma coisa muito simples, muito singela, como está o relato no livro de Atos, mas extremamente poderosa. Então a gente não pode negligenciar a comunhão do Espírito Santo, o poder da comunhão do Espírito Santo. Tem uma coisa que acho que eu comentei com você uma vez, eu falando com a minha avó na época. Minha avó era testemunha de Jeová, então não tinha muito a ver, mas ela falou uma vez que um ancião veio de fora, veio para cá, e foi analisar, agora você vê, no contexto da igreja deles, né? Eu também trago muito, porque eu acho que é o contexto da igreja em geral, independente de denominação, que ele falou que lá fora, dependendo do país, a igreja é mais unida, porque lá fora tem perseguição. Então eu ligo muito também essa questão da comunhão da igreja primitiva com o comparativo de hoje, porque lá eles também não podiam falar. Assim, não era qualquer pessoa que eles podiam estar conversando. Porque se eles estiverem conversando, eu fui na casa jantar com alguém, com um conhecido deles, e eles não fossem de dentro, né? Se eles estão contra o cristianismo, vai mandar matar, vai mandar prender. E aqui no Brasil você não vê muito isso. Você vê essas perseguições que a gente vê de falar mal, né? Dizer que é ladrão. Mas nos outros países a coisa é muito. Eu fiquei muito gravado um vídeo que eu vi, eu até falei contigo isso. Um vídeo que eu vi da Coreia do Norte, em que o pastor, ele filmou as pessoas recebendo a Bíblia. Como é que eles estavam recebendo? Eram cristãos que eles tinham se convertido, e o pastor lá, ele botou numa mala, fundo falso, várias Bíblias, porque lá você não pode comprar Bíblia, você não tem onde comprar Bíblia. E as pessoas pegavam a Bíblia e choravam, e abraçavam, e beijavam. E eu ficava olhando aquilo ali. Aí eu falei, você vê como que a gente tem a liberdade de poder estar reunidos, né? De poder estar conversando, de poder estar falando, e muitas vezes a gente não faz. Porque em muitos lugares a gente tem que estar no porão para poder fazer. Então eu acho que a comunhão nesses países acaba sendo mais nesse contexto, né, do antigo, da igreja primitiva, que a gente fala tanto, mas às vezes às vezes eu ouvi uma vez isso, o pastor pregando tanto sobre a igreja primitiva e tal. Eu fiquei parado vendo a mensagem dele. Eu falei, só tem um problema.
A igreja primitiva se reunia escondido, porque tinha perseguição. Então trazer, às vezes a gente fala de trazer, mas vamos trazer o contexto. Tem que vir tudo junto, né? Tem que vir tudo junto. Não tem Talvez venha nos últimos dias, né? Assim, eu penso que vai acontecer. Irá acontecer, né? O mais para frente, acredito, espero eu que nós não estejamos aqui. Não, eu acho né? que já Porque... está acontecendo. Essa semana eu falei com ele que eu estou pensando em fazer a prova do Pedro II. E todo mundo sabe as mudanças que estão acontecendo no Pedro II com relação a gênero. Então, por exemplo, se um aluno chega lá e é um menino, e ele se acha menina, mesmo que os pais sejam contra, você como funcionário tem que lidar com ele desse jeito. Eu estava falando com ele, eu falei, eu quero passar, eu quero melhorar a nossa vida, a nossa família, construir, ter nossos filhos, mas como eu vou lidar num lugar desse? Porque vai completamente contra os meus princípios. Eu vou falar, desculpa amigo, você é menino, eu não vou te chamar de Maria, sabe? Vai contra. Então eu acho assim, tá um pouco mais real do que a gente imagina. Talvez não todo mundo lide com certas esferas no dia a dia que sinta, mas, por exemplo, eu que lido lá na prefeitura com gente de todas as partes e tem essa questão educacional, que eu pensei em trabalhar lá, pra mim, muitas vezes isso bate, tipo, como eu vou trabalhar nesse lugar? Como é que vai ser? Porque com certeza eu tô lá, falo alguma coisa, assim como eu falo com ele, às vezes as meninas perguntam, eu respondo, e eu deixo bem claro os meus posicionamentos, falo, olha, a Bíblia diz isso, eu não concordo. Você imagina você num lugar desse, você fala isso, um aluno escuta isso, você vai responder processos, você vai... Então, desculpa, você responder um processo por você dizer algo que você acha. Eu não agredi o aluno, não bati nele, não humilhei ele, só pedi para ele respeitar a minha posição. Isso já não é uma perseguição? Sabe? Em parte em Então, parte é complicado, mas é o que o já falou, essa situação mais da vida, né, que realmente ali eles passavam, né, eles foram chicoteados, Pedro, João, né, Estevão foi morto, né, vamos colocar dessa forma. A gente... Posso claro. contar? O que o Rodrigo falou, cara, é muito verdade, assim, um pouco antes de vir pra cá, de me tornar membro aqui da igreja, eu tava, naquele momento assim, saí do ministério, eu tava visitando um ou outro, e você se sente meio desgarrado, não da igreja, mas do Senhor mesmo, assim, pelo menos eu me sinto, né, eu não consigo ficar sem uma igreja, ou até ficar numa igreja e não me envolver com ninguém e me sentir bem com o Senhor, sei lá, uma coisa minha, pode ser só humano, mas eu não consigo. E aí eu fiquei meio assim, e comecei a conviver, né, já convivi com o Thiago caramba, comecei a conviver com o Rodrigo, comecei a conviver com o Rafa, já tem coisa de ano, não sei, um ano, uma coisa assim. E de alguma forma, é o que você está falando, eu comecei a ver o Senhor através deles e eles me aproximaram do Senhor, ou aproximaram o Senhor de mim, de alguma forma, né? E assim, é muito bonito você ver isso. De fato me aqueceram, de fato assim, a palavra certa é essa, de fato me aqueceram. E em nenhum momento, nenhum deles sentou comigo, vamos fazer uma oração, vamos ler a Bíblia. A gente sempre está conversando, aí cai um assunto, ontem mesmo, está batendo papo, cai assunto de igreja, do Senhor, da palavra, mas não é uma coisa assim, vamos nos reunir para fazer um culto? Isso não existe, isso nunca existe. Não, nunca, assim, eu falo isso sem religiosidade nenhuma, nunca, já aconteceu, tem que pegar o violão, daqui a pouco tá cantando, mas não tem uma coisa assim, sabe? Alessandro, aqui, a palavra do Senhor diz isso, isso aqui, você agarra, não sei não, nunca teve isso. Mas a comunhão foi natural, sabe? Assim, foi bem natural mesmo. E você está falando, acho que tem tudo a ver, sabe? Acho que... Tem muito a ver, a sua experiência também é muito rica e muitas pessoas estão desgarradas. Não sei se desgarrada é a palavra, às vezes eu uso só para dar uma ideia, tá, irmãos? Não sei se é certa essa palavra ou não. Mas pela falta de comunhão, sabe? Porque não é só ter o grupo jovem, isso, aquilo, é fazer com que os nossos filhos tenham vínculos de comunhão naturais com cristãos, com pessoas que tenham princípio. Porque senão eles vão ser alguma coisa num local, mas fora daquele local, na juventude, eles vão ser outro. Então, assim, eu lembro que eu vivi muito isso foi uma coisa muito forte, porque como eu cresci numa comunidade cristã, então a maioria a primeira vez que eu entrei assim, num lugar que tinha um templo e tal, eu tinha 24 anos, né? Porque as reuniões eram debaixo da mangueira, na beira do rio, era assim que o pessoal se reunia. Então eu sempre cresci, para mim foi natural isso. Quando eu vi uma opção de cadeira, todo mundo olhando para alguém falando na frente, eu estranhei demais aquilo, né? Pois tudo bem, me adaptei, mas de início eu estranhei demais, que eu falei assim, caramba, aquela pessoa só ela fala e tal, né? Aquela coisa. Mas depois eu consegui entender.
E a comunhão era muito forte. Isso acontecia muito, porque quando a gente saía, eu fazia uma viagem, a gente tinha 20, 18 anos e tal, eu lembro que isso acontecia muito. Porque uma hora um estava querendo desbravar, entendeu, Edson? O cara ia entornar o pote. A galera falava assim, se tu entornar o pote, tu vai prejudicar a gente também. Então, assim, não é assim. Tal, e trazia o cara ali. Da vez era o outro. Então tinha uma coisa assim, um acabava guardando muito o outro nas situações práticas e nas escolhas práticas da vida. Então, essa questão da comunhão, né, é uma questão hoje muito esquecida, vamos colocar dessa forma, ou às vezes mal interpretada. Ela é colocada como alguns eventos eclesiásticos, como momentos que as pessoas se unem. Vai ter um negócio aqui, vai ter um negócio ali, então as pessoas acham que comunhão é isso. Mas naqueles momentos você não conversa. Você, às vezes, está ouvindo alguém ministrando, você não fala com alguém, você não conhece um pouco da vida da pessoa e tal. Assim, o quanto aqueles homens que dormiram, comeram e acordaram juntos durante 3 anos, tiveram ali de convivência, entendeu? E assim, não tinha como esconder. Quando você convive, você não tem como esconder o seu lado chato, o seu lado metódico, o seu lado irritante, o seu lado implicante. Olha o nego rindo já aí, ó. Você não tem como esconder. E isso é bom. Sabe por quê? Porque o irmão está convivendo contigo e ele sabe como você é. Às vezes o irmão que está convivendo comigo, ele sabe como eu sou. Entendeu? Então, assim, aquilo não é um empecilho para ele ter comunhão comigo. Ele sabe que eu sou chato e metódico, por exemplo. Então, aquilo não é empecilho. Ele está tendo comunhão comigo, ele sabe que eu sou assim. Eu também sei que ele, por outro aspecto, tem algumas coisas que ele pensa, assim, o assado que era daquela forma, né? E isso não impede. E isso é uma coisa que é o contrário, irmão, fortalece. Fortalece. As pessoas vão melhorando. E vai, porque olha só, o provérbio diz que 2 amigos são como 2 espadas. E vão se amolando, vão se afiando. Então, assim, existe um corte mesmo. Fala um negócio, o cara não tem ligado, realmente existe um atrito, depois para e pensa, o cara tá certo, tal, isso aqui, vou falar com ele e tal. Existe essa situação. E hoje, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, aí estou colocando de uma forma geral, também não estou querendo generalizar, só fazendo a reflexão. Às vezes a pessoa vem, mas ela está muito aqui. É uma comunhão, não é que você falou que é humano, não. Isso é bíblico. A pessoa não pode sentar, ouvir apenas, não ter nenhuma relação horizontal e dizer que ela vive o reino. Não tem isso, biblicamente isso não existe. Isso é algo formatado para agora, para o tempo que a gente vive. Você pega desde Gênesis a Apocalipse, assim, você sempre vai perceber, né, Deus colocando vínculos. Pessoas, Davi tinha vínculos, né, as pessoas tinham vínculos, Deus, e até amizades que Deus coloca na nossa vida, que às vezes a gente está 10 anos longe, mas foi uma pessoa que edificou muito a nossa vida, ou vice-versa, né? E aquilo marca, você vê que Deus colocou aquela pessoa na sua vida, na minha vida, e aquilo marcou a gente. Fez com que a gente conhecesse. Você pega, por exemplo, Áquila e Priscila, certo? Eles saíram da cidade lá que eles estavam morando, por quê? Por um problema de perseguição. Uma coisa circunstancial? Uma coisa, né, circunstancial. Mas é muita coincidência, quando eles se mudaram, chegaram na outra cidade, eles encontraram Paulo. E é mais coincidência ainda, por exemplo, Áquila trabalhar montando tenda. Isso é exatamente a profissão de Paulo. E eles se conheceram, né? E depois em Éfeso, mais coincidência ainda, eles terem conhecido Apolo, que era alguém que pregava com muita veemência, mas ainda não conhecia Cristo. Eles apresentaram Cristo para ele. E é mais coincidência ainda quando Paulo saúda a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila em Éfeso. E depois não é mais coincidência ainda quando Éfeso, que era um local, digamos, com muita batalha espiritual, muitos idolatria, muitos deuses, como narra, né, o texto de Atos, depois Éfeso, assim, ter aquele testemunho que teve. Então você vai olhando e vai vendo a maneira como Deus vai costurando pequenas coisas, entendeu? Que às vezes não são megalomaníacos, não são coisas, sabe, de mega situações, não são. Foram situações que Deus costurou, e quantas coisas Deus fez em Éfeso, na Galácia, em Filipe, em Colosso. Em situações simples. Então, assim, não há como haver muitas vezes essa questão da obra se não existe vínculo de amizade cristã real entre os obreiros. Se as pessoas realmente não partem de si, isso se torna muito profissional. Isso se torna muito, às vezes,
uma meta, um objetivo pessoal da pessoa se tornar alguma coisa, evangelicamente falando, ou atingir um patamar que satisfaça aquele propósito que ela quer ou obtém. Então, assim, é claro que, como o João bem colocou, hoje isso fica um pouco nebuloso, mas a perseguição é uma ferramenta de purificação. Sempre foi, né, ao longo da história, né? Às vezes toda essa palha rapidamente é tirada quando um processo de perseguição se inicia, né? Então, assim, esse venham comer, que acho que tudo isso que a gente começou a conversar veio disso, né, do versículo 12, venham comer, é um momento muito importante, como se eu falasse assim, venham ter comunhão, venham comer comigo. E você percebe que o texto diz que nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem era ele, porque sabiam que era o Senhor. Olha que coisa interessante, né? Ao mesmo tempo, então, inicialmente, eles não discerniram, uma situação aconteceu, eles identificaram quem é o Senhor, largaram tudo o que estavam fazendo, largaram aquela ideia. Qual era a ideia? Vamos pescar. Qual é a ideia? Vamos voltar para a normalidade. Vamos voltar a fazer o que a gente sabe fazer, que é acordar, dormir, trabalhar, chegar em casa, ver uma TV, dormir e tal, aquela rotina. Vamos voltar para o que a gente sabe fazer, que é isso que a gente sabe fazer. É isso que a gente sabe fazer. E você vê que nesse o que a gente sabe fazer, o Senhor encontrou eles naquele momento. E quando encontrou ele naquele momento, quebrou exatamente digamos assim, esse curso, essa ideia do mundo, quebrou essa ideia e trouxe eles para uma nova realidade, que era estar de novo no Senhor, né? Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, que era partir do pão era algo muito comum, né, do Senhor para com eles, né, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Eu acho que a parte, João, que você ia contribuir é a partir do 15, não é? O que a gente fez pelo horário? A gente dividiu o 21 em 2, para não ficar muito tarde. Começamos do 1 ao 14, para a gente poder fechar no horário a contento, e depois fazia a segunda parte, que o João, quando ele se formou, ele escreveu sobre essa parte aqui do 15 até o 25, e aí ele trouxe o material para compartilhar com a gente, tudo. Eu consegui imprimir um pedacinho, mas aí na realidade o contexto maior é no versículo, são esse diálogozinho de Jesus com Pedro, quando Jesus fala com Pedro aqui, né? E já no 14, você leu, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Todas as vezes que eu li esse pedacinho, eu até já preguei sobre isso, tudo, e falava. Aí tem aquela categórica questão que falava que Pedro estaria, por ter negado Jesus, não sei se vocês já ouviram falar isso, por ter negado Jesus 3 vezes, Jesus faz ele falar que ele amava 3 vezes ali. E quando eu fui fazer minha monografia, eu até trouxe porque no grego, a palavra amor, ela não tem o mesmo contexto que a gente utiliza. Porque a gente utiliza amor para tudo. Eu te amo, irmão, eu amo a minha esposa. No grego eles não fazem isso. No grego existe uma palavra para cada significado. Se eu for falar o amor de Deus, o amor que Deus me ama, eu vou utilizar a palavra ágape. Se eu for usar eu te amo, meu irmão, eu vou falar da filha, ou te filha. E eu fui estudar isso. E aí eu peguei essa referência, que na realidade, quando Jesus faz
essa questão que ele pergunta para Pedro, e Pedro responde para ele 3 vezes, quando Pedro se entristeceu, é porque quando Jesus pergunta para ele, tem no escrito aí, Jesus pergunta para ele o ágape, mas quando Pedro responde para ele responde o filho. Então Pedro não tinha entendido, ele não entendeu o que Jesus tinha perguntado para ele. Por isso que na terceira vez, quando Jesus vai perguntar, Jesus pergunta, Pedro, tu me filho? Aí ele se entristeceu. Porque ele mudou o tipo de amor. Ele pergunta no tipo de amor que Pedro entendeu. Que na realidade foi o que Pedro respondeu para ele. Pedro não tinha esse entendimento. Né? E aí eu fiz, no caso, para fazer essa diferença do amor, eu peguei esse texto, essa questão do texto. Né? Mas então aí eu já mudei o tipo de, assim, quando eu vou até ministrar sobre João, eu mudei o meu tipo de mensagem, né? Porque às vezes eu já vi muita gente falando isso e vi que na realidade Jesus queria mostrar para Pedro um tipo de amor, mas na realidade Pedro, como Pedro, assim, Pedro ele não alcançava ainda o entendimento do amor que Cristo tinha por ele, pelos discípulos, né? Então, Jesus olhou, aí você vai no que Paulo fala, né? Da questão do fraco, né? Se o teu irmão faz escandalizar, o entendimento de Pedro era limitado. Na realidade, ele era limitado. Não, aí Jesus fala, eu te filho. E não era o amor que Jesus queria. Não era o amor que Jesus estava, na realidade, estava pedindo para Pedro, ou pedindo para os discípulos. Eu acredito que Pedro, depois, lá na frente, ele vai, né, ele se converte, e ele vai ter um entendimento dessa realidade. Então eu trouxe só esse pedacinho para que... Por quê? Porque eu acho que me enriqueceu quando hoje eu vou ministrar sobre isso. Né? Por quê? Porque Jesus não faz ele repetir porque negou. Para isso Jesus já tinha. Primeiro que Jesus já sabia, né? Porque Jesus fala para ele. Eu acho que não tinha o entendimento dele de fazer Pedro repetir 3 vezes para cobrir o que ele tinha falado antes. Né? Eu acho que quando Jesus foi para lá e perdoou os seus pecados, perdoou que ele não sabe, quando Jesus foi para a cruz e ressuscitou, Jesus já não levava mais em conta isso. Ele sabia qual era a mudança que ia ter na vida dele. Né? Mas ele quis trazer a Pedro um outro entendimento. Né? Um entendimento de que ele buscasse um amor além, que é o amor que Deus tem por nós. E que muitas vezes a gente não vai alcançar, por ser limitado. Por ser limitado. Por quê? Porque ele falou que iria até a morte. Pedro chegou para Jesus e fala, eu vou contigo até a morte. Então, para ele ir até a morte, ele teria que ter esse amor puro de Deus. E não um amor filial só. É um amor muito mais além. Então eu acredito que Deus até fez. Jesus fez isso até para mostrar que Deus nos ama muito mais além do que a gente pode imaginar. O amor dele vai muito mais além do nosso raciocínio. E a gente às vezes não compreende isso. Na verdade, a gente não tem como alcançar, eu acho. Assim, a gente, no nosso raciocínio, eu penso o seguinte, que no nosso raciocínio, nós sabemos que Deus nos ama. Mas o amor dele é tão mais profundo, e o conhecimento dele é tão mais além, que como a gente conversa aqui, ele às vezes permite que coisas aconteçam na nossa vida, hoje, que a gente não entende, mas que mais lá na frente a gente vai ver que foi por amor. A perda é por amor, o ganho é por amor. Ou não ganhar ou não perder também é por amor.
né? E para chegar a esse entendimento, esse amor puro, só com o Espírito Santo, só com a comunhão do Espírito Santo. Talvez essa aí que você trouxe seja um pouco desse, né, que a gente falou sobre essa importância da comunhão do Espírito Santo, né, que ele produz isso, né, ele realmente consegue produzir isso. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É Romanos 5, é verdade, né? Faz realmente esse sentido prático, e talvez a gente viva uma crise, digamos assim, ou individualmente na nossa vida cristã, ou no coletivo, né? Muito por essa parte tão importante que falta. Mas eu acredito que, como o Vitor estava falando, que é a comunhão, que é a comunhão com o Espírito Santo, né? Que está aí na reunião, que às vezes a gente não coloca como assim nada religioso, mas ali está a presença. O Rodrigo falando, se passava claramente que tipo assim, pô, olha o amor rolando aqui. Tipo de vera, né? Entendeu? Olha o amor rolando aqui. Porque até quando perceber a essência, aí aquela coisa de intimidade, relacionamento, de fazer, pô, vou ficar aqui. Porque mas tem algo ali, não, peraí, eu estou sensível à comunhão desse amor do Espírito Santo, está aqui, o que eu vou fazer lá? Acho que é mais do que uma distração do que aquilo que a gente ia fazer, né? É algo mais profundo, porque o Rodrigo ia fazer alguma coisa. Aquilo não foi a distração, aquilo foi a verdadeira, sabe? Ali que é o real. Não, eu achei que ele percebeu, ele falou assim, você falou, não, cara, como a comunhão me fez bem, né? Não é então, eu creio que é muito isso, e às vezes eu gosto muito disso. Às vezes eu comento com a pessoa, pô, cara, vamos tomar um café? Vamos sentar na mesa? O que é? Mas vai ter presunto? Vai ter... Vamos com manteiga? Café com biscoito maisena, qualquer coisa. Nós vamos estar na mesa e vamos conversar. Às vezes acontece família, e às vezes junto a amigos, e a gente viaja no grupo. E às vezes o Paulo só mexe comigo que tipo, eu sou um dos primeiros a sentar para tomar café, e sou o último a levantar na mesa, porque eu gosto muito de estar na mesa, e então você levanta, porque o bate-papo que rola, aquela comunhão, aquilo, e como eu falou, você percebe naturalmente, a conversa vai para o Senhor e começa a falar alguma coisa do Senhor, alguém pergunta. E quando a gente fala de comunhão, às vezes é uma coisa interessante, né? Assim, quando a gente está no amor de Deus mesmo, praticando o amor de Deus mesmo, as diferenças, porque existe, isso aí, você é diferente de mim, você é diferente dele, cada um tem o seu hábito, tem a sua criação, sua formação. Ela quando está, aí eu falo, quando está mesmo no amor e na comunhão com Cristo, isso não é zerado. É zerado. Né? Porque quando a gente fala que estamos no amor, você vê os discípulos quanto eles eram diferentes. Né? Pedro era o mais zelote de todos. Né? O João era o mais calmo. E por aí vai ver a diferença dos outros discípulos. E eles em Cristo, num único propósito, conseguiam se conviver. Né? Conseguiam conviver em amor e comunhão. Né? Então o amor de Deus realmente tira zera toda essa diferença. É verdade. Né? É uma coisa que eu acho que é uma coisa que a igreja hoje tem que voltar a observar. No geral. No geral, né? No geral, não estou falando A, B ou C. Eu falo a igreja no geral. Porque eu penso, às vezes eu olho assim, se a igreja brasileira, né, hoje nós vivemos uma crise inegável, política moral, religiosa, o que seja. Mas se a igreja brasileira se unisse em um propósito, né? Porque a gente sabe, vai falar, não, porque ainda está na Bíblia, acontecer essas coisas. Mas se a igreja, como não iria mudar a situação? Um homem mudou a Inglaterra na oração e na pregação. Um homem.
Então, assim, eu acho que seria a reforma da reforma. Né? A igreja, no geral, aqui, teria que passar pela reforma da reforma. Para não ter essa coisa de placa A, B ou C. Verdade. Eu sei que isso aí é inevitável acontecer. Né? É inevitável acontecer a questão de cada igreja tem a sua doutrina, tem a sua. Mas o centro sendo Cristo, se visse e praticasse mesmo, né, o que a Bíblia fala, a igreja cresceria. Viu o vídeo da pregação do Congresso de Avivamento à tarde aqui? O pastor que pregou deu uma aula sobre isso que ele está falando, sobre a diferença de ministérios. A pregação não era essa. Ele não pregou sobre isso não, mas assim, no meio da pregação ele falou várias coisas. Depois, se você tiver tempo, vê. Ele fala sobre Coríntios, né? Desculpa, né? Que um tem um ministério, outro tem outro, mas o fundamento é Cristo e todos vão passar pelo fogo, né? E aí ele faz uma pregação sobre amor, sobre comunhão, sobre conviver, que o congresso tinha gente, né, que eu fiz denominação ajuda e tal. E aí ele foi uma pregação muito interessante. Que é o que Paulo escreve em Coríntios. Não, é a ideia. Porque Coríntios estavam passando por isso. Só que ali não era de denominação, ali era de uma igreja. Só que vinha, né? Eu também falo questão de Coríntios, porque eu também, a minha monografia também escrevi sobre Coríntios. E Coríntios era uma igreja muito problemática. Né? E quando Paulo escreve essa carta, vai falando aí, tem esse trecho do corpo, né? Que cada um tem a sua função, Coríntios 14, se não me engano, 1 Coríntios 14. Não, acho que é 3, eu acho. 13 ele fala do amor, 12 ele fala do corpo, e 14 ele fala dos ministérios. É uma sequência. Do apóstolo, acho que é Coríntios 3, eu acho, né? Ah, tá. Você diz a partir eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de depois César. ele fala, mas o importante é o fundamento da Cristo. Acho que é Coríntios 3, se não me engano, o primeiro 3. O segundo 3. Enfim. Bom, e sim, quando ele fala dessa questão, né, da unidade, que cada um tem o seu dom, o seu talento, mas o corpo é um só, é porque a igreja de lá passava por isso. Né? Essa questão, não, porque eu faço, você faz, tinha esses conflitos. Né? E a igreja, vamos dizer, e não tinha isso. Vamos dizer assim, a igreja de lá não tinha isso. Hoje a igreja tem, pelo menos um exemplo, e deveria estar praticando para observar isso. E aí vai no que você estava falando, né? Às vezes a gente vai passando pela mesma coisa, né? A gente passa pelo mesmo problema para ver qual é a atitude que a gente, né, tem. Então acho que a Bíblia acaba em situações se repetindo tanto para que a igreja venha a amadurecer. Quando vocês estavam falando, eu lembrei de um versículo que tem ligado também à comunhão e um princípio importante também. Olha, se porém, foi uma coisa que o Rodrigo fez agora, né? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, então, temos comunhão uns com os outros. Então, há um preceito para a comunhão, que é andar na luz. Esse tipo de comunhão específica. Entende? Não é só uma questão religiosa ou eclesiástica. Ou seja, só humana de amizade. Não é só humana de amizade também, de eu comer a pizza. É uma coisa que necessita que eu abra a minha vida. Que as pessoas as barreiras, as pessoas conheçam a minha fraqueza, do Rafael, conheçam as minhas dificuldades. Ou seja, é necessário que eu ande realmente na luz nesse sentido da transparência. Uma transparência com Deus, mas também uma transparência com os irmãos, né? Não tem uma personalidade, mas aí eclesiasticamente eu tenho outra personalidade, né? Como assim, tem a mesma personalidade, à medida que a gente tem liberdade, a gente vai se conhecendo um pouco mais. Eu acho essa questão esse preceito de andar na luz, ele fala, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha como é que essa questão isolada é complicada. Essa questão daquela pessoa que vem isoladamente prestar um culto e retorna, como ela não tem um contexto bíblico. Né? Olha como é que ela foi batizada, né, na morte, mas Paulo fala Romanos também que ela foi batizada no corpo. Então, assim, não há como não ter relacionamento. Se existe essa situação, pode existir, mas é uma situação temporária por alguma enfermidade da alma daquele indivíduo. Né?
Isso eu falei com um colega também, que hoje ele já mudou, mas ele era um intercessor e um profeta do Senhor, mas ele vivia no monte, né? E ele realmente era um servo de Deus. É um servo de Deus, é um homem de Deus. Nunca falei isso não. E depois ele pegou tuberculose, acabou levando, ele ficou na casa do meu pai cuidou dele muito tempo. E lá é interessante, por mais que ele seja uma pessoa realmente, você vê, dedicada ao Senhor, com uma vida exclusiva ao Senhor, existia uma série de barreiras religiosas e mandamentos humanos que ele aprendeu. Que as pessoas passaram para ele, que aquilo era uma situação que agradava a Deus, entendeu? Então, o dia que ele estava cortando lenha com meu pai, e meu pai falou que estava cheio de formiga, né, dentro do cerne, lá do caule do negócio, as formigas entraram pela camisa, e ele falava, Fulano, tira a camisa, mas ele não tirava a camisa. Ele não conseguia tirar a camisa. Tal o nível de opressão que ministraram sobre a vida dele, ou seja, ele é um intercessor, ele é um profeta do Senhor, né? Mas a quantidade de doutrina humana, como Isaías coloca, que ele recebeu, não bíblica, atrapalhava ele de ir mais além com o Senhor. Então foi interessante que naquele momento de comunhão, que ele foi tendo com meu pai, cortando a água, meu pai foi explicando para ele, entendeu? De vez em quando ele acabava tendo uma atitude de outra, tá vendo? Se você achasse que isso é santidade, então olha essa outra situação que você teve, não faz sentido. Você está vendo? Você está vendo que é o momento, então, assim, não vai fazer sentido isso. E aí se tornou um jugo para ele. Aí ele foi aos pouquinhos ali, né, sendo ministrado e tal. E naquela comunhão, no carregar um tijolo, no carrinho de mão, cortar um negócio assim, foi vendo. E como meu pai falava para mim, Rafael, como aquele irmão é irmão de oração. É uma pessoa de oração. É uma pessoa de compromisso de oração. Então, é muito importante que o irmão que cuide tenha esse discernimento, porque duas coisas trágicas possam acontecer. Uma pessoa olhar para o irmão e falar assim, esse cara é legalista, e aí jogar tudo fora. E aí não ver o precioso que tem no irmão. Ou o outro extremo, querer pegar aquilo e colocar como doutrina e aí colocar sobre todo mundo. Como é importante, mais uma vez a gente está falando dessa questão da luz e do discernir, de perceber a mão do Senhor, para que tudo aquilo de Cristo que esteja sobre o irmão, a gente possa aproveitar. Mas o irmão é assim, mas irmão, vai ter algo do Senhor. Ele pode estar todo quebrado nesse momento. Ele pode estar todo pode estar todo quebrado, mas o Senhor o salvou. Há algo do Espírito de Deus na vida dele. E é naquele momento que tu vai discernir aquela pontinha, tá vendo? Tá vendo do Senhor ali. Tudo bem, pode acontecer situações, ele estava enfermo na alma e tudo, e ele vivia isoladamente. Só que o isolado dele, na verdade, não era interpretado por muitos como santidade, mas na verdade era uma deficiência de ter comunhão. Às vezes de sofrer uma crítica, entendeu? E aí como foi importante ele conviver, se relacionar, as pessoas falando assim, brincar com ele, fazer situações normais para que ele pudesse ali também receber uma cura na alma dele, né? Que era um processo importante, né? Então eu acho que a comunhão, onde o Senhor decreta a bênção e a vida, mais uma vez quando Salmo 133, é um remédio, assim, algo que às vezes eu não consigo entender muito bem, mas que tem um efeito, né, sobre as nossas vidas, sobre o corpo de Cristo, né, impressionante, e que realmente às vezes a gente não consegue, não sei se ou perceber ou dar o valor, ou passa um pouco despercebido, né? Que o Senhor nos ajude não só a valorizar esses momentos, como foi falado aqui no início da oração, né? Ou como eu estava falando antes da gente começar, devido à perda da nossa irmã, que a gente pode até aqui em orar lembrar agora, né, também, em oração para o Senhor estar consolando a família, né? Como é importante, né? Até nesses momentos de perda, de tragédia, né? Paulo até fala isso, né? Que Epafrodito chegou às portas do inferno para poder pregar o evangelho, assim, quase morreu, e Paulo fala assim, o Senhor poupou ele, não só por ele, mas por mim também, para que eu não tivesse mais esse desgosto. Ou seja, como era importante para Paulo a comunhão. Não eram só pessoas obreiras de igreja, não é isso.
Timóteo era como para ele um filho, Tito, Epafrodito. Assim, ele falava pelo nome das pessoas. Fala com a moça que está lá na casa que se reúne assim, o fulano, o cicrano e tal. Então, assim, é nome, não é número, não é banco. É nome, é relacionamento, né? É comunhão, né? E às vezes, até como ele falou da situação de tentando resolver, administrar os problemas ali com a sabedoria do Senhor, né? Olha e tal, essa situação, porque durante a convivência surgiam essas questões mesmo, e aí tinha ali digamos assim, uma orientação do Senhor que vinha por meio de Paulo para tratar essas questões práticas, vamos colocar assim, né? Eu vi um vídeo no domingo, eu recordei isso agora.